Obrigado. Como é que estás? Eu estou bem, Alice. A semana passada não pude ouvir-te. Falaste de quê? Sim, semana passada eu falei sobre os seguros de saúde e as doenças esquecidas pelas seguradoras. Quais são essas doenças? Tem várias doenças. Semana passada nós falamos que tem dois componentes nas doenças esquecidas pelas seguradoras. Qual? Nós falamos que primeiramente tem as doenças mesmo, propriamente dita, são as doenças que as seguradoras chamam de doenças de desconforto. Essas doenças de desconforto que nós falamos são, por exemplo, impotência sexual, tem o problema psicológico, tem o outro tipo das doenças que nós podemos chamar os dor de costa, que muitas vezes as seguradoras esquecem nos contratos de saúde. Além dessas doenças esquecidas, a segunda componente que nós vimos são aquilo que nós chamamos a medicina alternativa. O que nós chamamos de medicina alternativa, nós chamamos de medicina alternativa todas tipos de tratamento que é fora da medicina convencional. Por exemplo, a massoterapia ou a medicina natural, muitas vezes esse tipo de tratamento as seguradoras esquecem. Muito bom, eu não sabia. Até impotência sexual precisamos mesmo estar informadas, né? Na verdade, nós precisamos que as seguradoras, porque esses casos de impotência sexual, muitas vezes são as doenças também que desanimam as pessoas. Uma das doenças mais esquecidas para as seguradoras é essa. Mas, portanto, muitos clientes, muitos segurados, precisam disso, mas não tem nenhuma seguradora que cobra esse tipo de problema. Mas é um problema mais pedido que muitas encontram na vida dele. E nós chamamos a atenção das seguradoras e dos clientes, porque às vezes ele não sabe qual é a seguradora que pode oferecer esse tipo de serviço, e nós queremos que mais a seguradora ofereça também esse tipo do seguro, que cobre os problemas não só de impotência sexual, mas também o problema psicológico que eu falei, o dor de costa, que são esquecidas. A seguradora acha que isso aqui, aquele é conforto, mas não é uma doença propriamente dita. Então, eles preferem esquecer isso, não colocar-se no contrato de seguro de saúde dele. Mas os clientes precisam. Muito bom. Olha, Botene, muito obrigada, que fiquei muito esclarecida relativamente a essa questão. Então, já sabe, quem tem uma seguradora procura saber dessas questões. Seguro e consumidor de álcool. O que é que se pode pensar quando somos consumidores de álcool? Aquilo que eu queria primeiramente dizer e falar sobre o nosso sorteio, você não pode ajudar alguém que não precisa da sua ajuda. Como de costume, eu começo como um incentivo a quem tenta de ganhar os 25.000 kwanza. Para nós é a meritocracia, então continue tentando. Especialmente porque termina na próxima terça-feira, 25 de abril, na meia-noite. Estamos já preparando a segunda edição, com uma premiação ainda maior. Para quem quer ganhar, para ganhar dinheiro, diria a vós que hoje ainda é possível de ganhar 25.000 kwanza. Deseje sempre mais, e mais a vida lhe dará. Queira menos ou nada, a vida sempre vai te dar menos e talvez até tirar o pouco que você tem. Eu realmente acredito nessas coisas. Agora, sobre aquilo que nós vimos vez passada, como eu falei já, da primeira vez eu falei no início que nós vimos doenças esquecidas pelas seguradoras. Antes das doenças esquecidas pelas seguradoras, nós falamos de seguro de saúde e as prevenção das doenças crônicas. Nós vimos que tem 4 doenças crônicas: os AVC, o diabetes, hipertensão e cancro para homem, cancro da próstata, e para as mulheres, cancro do colo do
do útero e peito, nós vimos que a seguradora deve ter um cliente, quando vai numa seguradora, deve procurar uma seguradora que tenha um papel na prevenção daquelas 4 doenças. Além disso, nós hoje, antes de falar do tema de hoje, além das doenças esquecidas da seguradora, além das prevenções sobre o seguro, nós no início, quando nós começamos a falar sobre o seguro de saúde, vimos que tem 3 elementos que nos permitem de saber que nós temos um bom contrato de seguro de saúde. São os capitais seguros. Além do capital seguro, nós vimos que tem também as franquias, que nós devemos olhar. Quem acompanha o canal desde o início sabe o que é a franquia. E a última coisa que nós vimos é as exclusões. São os 3 elementos que nos permitem de falar que nós temos um bom contrato de seguro de saúde. Okay. Hoje nós vamos falar de seguro de saúde e bebedor de cerveja. Você pode me falar, Francis, o que você quer dizer sobre isso? Aliás, como você sabe, para quem acompanha o nosso programa desde o início do ano, que o seguro é baseado na solidariedade e a prevenção, seja no domínio público ou no domínio privado. Para o seguro de saúde privado, nós contribuímos cada mês para o nosso seguro de saúde. Como nem todos ficaremos doentes ao mesmo tempo, graças às nossas contribuições, a seguradora pode pagar o custo de saúde para aquele de nós que ficaram doentes. Certo. Agora, o que aconteceria se dentre nós está sempre doente? Isso quer dizer que a seguradora destinaria a grande parte da contribuição que recebe de todos nós para tratá-lo. Isso é normal quando se trata de doença involuntária. Mas se é a doença voluntária e você está a tomar um comportamento que te leva a ser doente, você, para responder a essa pergunta, sim, sobre o que nós devemos fazer para quem toma um comportamento que de propósito lhe leva a ser doente, eu vou dar algum exemplo. Por exemplo... Mas como é que a seguradora vai ter a informação de que ele faz de forma propositada, por exemplo? Obrigado pela pergunta, Marcelo. Aquilo que nós vamos dizer sobre esse assunto é que quando nós vamos numa seguradora, a seguradora, antes de assinar o contrato, às vezes ele assina aquilo que ele nos manda para preencher o que nós chamamos de questionário. Esse questionário, as informações que nós vamos dar são as informações que a seguradora pode usar contra nós. Por exemplo, você vai numa seguradora qualquer aqui em Angola, tem 22, nós falamos de ninguém, de nenhum dentre eles, pode ser dentre eles. Não tem uma seguradora particular que nós queremos citar aqui, mas você vai numa seguradora, você preenche um formulário e nesse formulário tem uma pergunta para dizer: você bebe a cerveja ou não? Se você bebe a cerveja, mas escreveste não, é uma informação falsa. E a lei diz que se você colocou uma informação falsa dentro de um contrato de seguro, dentro do formulário, a seguradora tem todo o direito para não assumir o compromisso no momento que você vai ser doente. Mas o seguro não é mesmo para quem consome álcool? É mesmo isso que nós queremos discutir hoje, para ver o sentido para a seguradora continuar a assumir o compromisso. Nós vimos que muitas vezes os seguros de saúde é o dinheiro que nós todos juntamos. Como eu falei, você faz a sua contribuição, eu faço a minha contribuição cada mês, e com esse dinheiro a seguradora vai usar para pagar os custos do hospitalar. Porque nem vai ser nós todos que vamos ficar doentes ao mesmo tempo. Sim.
E como esse tem aquele prazo que nós todos não vamos estar doentes, a seguradora pode usar o dinheiro para pagar o custo hospitalar de quem está doente. Ok. Agora, sobre os bebedores de cerveja, aquilo que nós queremos chamar a atenção é para dizer que o comportamento dele, como eu dei o exemplo, que você, por exemplo, faz um seguro de vida em caso de morte, para dizer um seguro que permite que você deixe um capital na sua família se você morre, mas você faz, depois de você fizer esse seguro, você faz um suicídio, você comete um suicídio. A seguradora tem que pagar a sua família ou não? Na verdade, não, porque você fez algo de propósito. Agora, sobre os bebedores de cerveja, escute, Mara, eu quero lhe contar uma história. Uma vez estive numa reunião com uma seguradora para dar a formação na Mutamba. Cheguei cedo, até bem cedo. Então resolvi esperar num bar ao lado daquele seguradora. Eu entro no bar, depois sou cumprimentado pelo garçom. Ele me diz bom dia, me apresenta uma cadeira, me sento ali e apresento o cardápio. Eu digo, vou só tomar um pouco de água. Aí vejo o olho do vendedor muito aberto, como se tivesse visto um fantasma surpreso. Eu disse, só água. Sim, só água. Estou acostumado com esse tipo de reação. O que me surpreendeu foi que neste bar a cerveja era muito mais barata que a água. Obviamente não é normal, porque os danos causados no organismo pela cerveja, bebida açucarada, tabaco são enormes. Novamente, toda vez que eu digo isso, recebo o exemplo de alguém que bebe o fumo, mas que aparentemente está bem de saúde. Eu mesmo tenho conhecimento de um estudo que diz que em cada 100 casos do AVC há pelo menos um que tinha um estilo de vida saudável. Minha resposta aqui também é o exemplo. Todos nós conhecemos uma criança que morre antes de seu pai ou de seu avô. Que Deus nos livre que isso não aconteça conosco. Mas, portanto, vamos mudar a regra e dizer que o jovem que morre antes do velho. Não. A exceção confirma a regra. Então, a regra diz que o bebedor que tem mais probabilidade de ser doente, apesar de alguma exceção. Para nós, isso significa que os bebedores de cerveja têm uma responsabilidade quando ele decide sozinho de começar a beber cerveja. E para mim, a solução neste assunto são a solução de dois tipos. A primeira coisa, eu acho que a ARCEG, quem acompanha esses canais sabe o que significa ARCEG. ARCEG é a Agência Nacional de Regulação de Seguro. É a agência que regula os seguros aqui em Angola. Para mim, a ARCEG tem uma responsabilidade. Essa instituição pública, a primeira responsabilidade dele é sobre o bebedor de cerveja. A primeira coisa que ele tem que fazer, o que tem que ser feito, é exigir que as empresas tenham um programa de conscientização sobre o malefício do álcool e do fumo, em parceria com as seguradoras. A segunda coisa que deve ser feita, obrigamos as seguradoras, como as escolas, colaborar com as escolas para a prevenção das doenças e comportamento ligado ao consumo excessivo de álcool. Uma vez fui num restaurante e vi um aluno com o uniforme do estudante entrar naquele restaurante e comprar cerveja. Isso não pode ser feito, não pode continuar a ser feito. A terceira coisa que a ARCEG pode fazer é obrigar as seguradoras angolanas a aplicar uma sobretaxa pelo bebedor e fumador. Para dizer, quando você bebe a cerveja, quando você preenche o formulário para assinar um contrato de seguro de saúde, você tem que pagar mais que quem não bebe ou fuma cigarro. E a terceira coisa, outras coisas que a ARCEG pode fazer é obrigar as seguradoras a aplicar um coeficiente bônus para lhe permitir que
as pessoas que não bebem cerveja de pagar menos que aquele que bebe. São os dois elementos que a ARCEG pode fazer. Pelo bebedor tem 3 coisas a fazer. Sim. Fazer um programa de conscientização, obrigar as seguradoras a colaborar com as escolas para fazer a prevenção das doenças e comportamento ligado ao consumo excessivo de álcool dentro das escolas. A terceira coisa é fazer que os bebedores e fumadores paguem mais. E a última coisa que a ARCEG pode fazer é que os que não bebem cerveja, o fumo pode pagar menos, deve pagar menos. E a última coisa é o papel do Estado. Sim. O Estado, quanto a isso, poderia ainda aumentar os impostos sobre a cerveja e o tabaco para cobrir o excesso de gasto como seguro de saúde. É tudo. Ok, Ana Botelho, muito obrigada por teres vindo. É sempre assim, uma honra muito grande. Toda terça-feira ter-te aqui para esclarecer diversos assuntos relacionados a seguros. Tem uma nota informativa aqui que os ouvintes precisam saber que a semana passada ganharam consulta, já que estamos aqui a falar sobre seguros, e precisam deixar os seus contatos. Para aqueles que foram vencedores para consultas de rotina, por favor, devem enviar os vossos números para o 926 34 34 24, a Irina Natasha Fernandes e a Angelina Alexandre. Já os que ganharam consulta de especialidade, especificamente de estomatologia, devem enviar os contatos, os seus, para o nosso da rádio, que é o 926 34 34 24, o Moraes Alexandre da Costa Rafael, segundo, Maria Eduarda de Almeida Mareles, e terceiro, Manuel Figueiredo Fernandes. Esses 3 últimos ganharam consulta de especialidade, especificamente estomatologia. Os 2 primeiros que eu vou repetir, Irina Natasha Fernandes e Angelina Alexandre, ganharam consulta de rotina. Para todos, precisam enviar os vossos contactos para que a Matecline possa ligar para vocês para agendar aquilo que vocês ganharam aqui no Boa Tarde, ouvinte da Rádio Escola. Vou repetir o nosso número, é 926 34 34 24. E tem mais, o programa Boa Tarde, ouvinte, amanhã promete. Zuzi Manuel, o meu colega, vai entrevistar a Sara. Exatamente isso. A influencer, a criadora de conteúdo digital, a vietnamita, que já se considera uma angolana, vai estar no programa amanhã, quarta-feira, dia 19. Então vocês não podem mesmo perder o programa, ok? Então, vocês precisam estar ligados ao programa de manhã, porque já estou curiosa. Olha, Braga, a Sara é espetacular. É uma pessoa super incrível. Olha, Popula em Festa. O Clayton M e o Delero King vão estar num evento que vai ser já dia 6 de maio às 18 horas. Olha só, vocês precisam mesmo. Os DJs Residente, Arimix, Patrício Dalla e Nandinho. Então, vai acontecer agora no dia 6 de maio às 18 horas. O rapaz ali do Oxfu está a fazer muito sucesso, que é o Clayton M versus Delero King no Popula em Festa. Então, assim bem rapidinho, como é que as pessoas fazem mesmo para ganhar os 25 mil kwanzas? Sim, é isso que eu ia dizer. Antes de totalmente acabar mais cedo, eu queria dizer que agora é o momento que muitos esperavam para ver a possibilidade
Hoje é o penúltimo terça-feira, a última terça-feira é terça-feira 25 de abril. Certo. Para ganhar, é só responder na pergunta que vou fazer agora. Qual é o nome da autoridade que controla as asseguradoras angolanas? E isso para acabar verdadeiramente, tem só uma pequena história que queria dar rapidamente. Mas a história não conseguimos, temos que ir ao intervalo agora, então. Então, se não conseguimos, eu fico com a história pela próxima vez. Claro, com Então, certeza. se você tem uma pergunta, para responder, a pergunta do dia é qual é o nome da autoridade angolana que controla as asseguradoras. Obrigado. Okay. Muito interessante. Botelho, é sempre um prazer e vemo-nos na próxima semana, terça-feira. Estou super curiosa, a pessoa que vai ganhar os 25 mil kwanzas, sem truques, sem cheque, sem transferência, ao vivo. Valeu. Olha, nós vamos continuar aqui, o prometido é devido. Daqui a pouco eu vou conversar com o meu irmão, meu amigo, o nosso professor aqui do Cefo Júnior, ele que é professor e também consultor.